Bem, agora nós vamos realmente começar a testar nosso use case. Então, o que a gente vai precisar agora? Nós vamos importar nosso use case. Import. Então, barra o VS Code. Então, vai importar o nosso use case. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar aqui. Nós vamos rodar o comando yarn teste menos watch. O que ele vai fazer? Ele vai ficar observando. Melhor, para a gente não ter que ficar trocando aqui. Para a gente não ter que ficar trocando de tela aqui, vamos usar o VS Code. Vamos abrir aqui. Vamos rodar o teste aqui. Então, yarn teste menos watch. Com menos watch, o Jest ele fica observando o teste que a gente está escrevendo e a cada atualização ele roda o teste novamente. Aqui já deu um erro. Esse erro aqui é o seguinte: como a gente está usando TypeScript, a gente vai precisar instalar um preset TypeScript, que é o tsJest. Então, vamos vir aqui no terminal. Aqui. Here. Vamos instalar esse cara aqui. Yarn ts-jest. Ele também é uma dependência de desenvolvimento. Faltou o add aqui. Add. Yarn add ts-jest -d, porque é uma biblioteca de desenvolvimento. Enquanto ele instala aqui, para esse preset funcionar, nós vamos aqui no arquivo de configurações e vamos procurar por ele aqui, preset. Na linha 103, ele vem aqui como undefined. Nós vamos passar aqui o tsget, que é a biblioteca que a gente acabou de instalar, nosso preset. Então, agora eu vou rodar os testes novamente, aqui no terminal integrado do VS Code, yarn teste watch. Rodar aqui e ver se era isso mesmo, mas é isso mesmo. Pronto, era isso mesmo. Como a gente está usando o TypeScript, então a gente precisa instalar esse preset. Então vamos lá. A aula sim pode ser um pouco demorada, porque eu vou estar explicando uma maneira que você pode fazer, mas que não seria tão legal, e uma maneira que fica bacana de fazer o teste. Pode ficar um pouco demorado. A gente vai pegar isso aqui, cortamos nosso use case, e aqui a gente vai precisar de uma instância desse use case. Vai const use case new register game use case. A gente vai precisar aqui de uma instância desse use case para poder a gente testar ele, né? E aqui ele está reclamando de quê, ó? E esse register game use case ele precisa receber um argumento. Que argumento é esse? Opa. Ele tem um game repository.
Então, para que a gente consiga usar essa instância do use case aqui, a gente precisa importar também game repository. A gente precisa passar para ele game repository. Isso aqui importamos. A gente precisa aqui também const game repository receber new game repository. Tá? E aqui eu passo para ele e vai funcionar. Ok? Beleza. Temos a instância aqui do nosso use case. E agora, ó, o Jest já compilou aqui. O Jest já compilou. E ele está reclamando e a gente precisa importar o reflect metadata. Por quê? Porque o nosso use case ele usa aqui é o controller e nosso use case. O use case ele usa o tsrange para injetar o nosso game repository. Aliás, um detalhezinho, vamos colocar aqui read only, tá? Essa injeção aqui é somente leitura. Então, a gente precisa importar o reflect metadata. Então, se a gente pegar aqui, ó, import reflect metadata, copiar ele e colocar aqui no topo e dar um Ctrl S, ele não vai mais reclamar desse erro do reflect metadata, tá? Agora aqui ele não é um erro, apenas ele está dizendo que não existe nenhum teste aqui e realmente não existe. Existe nenhum switch de teste aqui. Quer dizer, o meu switch aqui não tem nenhum teste. Beleza, mas não tem sentido a gente colocar reflect metadata aqui só para o teste rodar, porque se a gente tiver 20 casos de uso, a gente vai ter que importar isso aqui 20 vezes. E já fazemos isso aqui. A gente vem aqui em infra, http, server, a gente já usa aqui. Então, não faz sentido a gente ter que em cada use case ter que importar o reflect metadata. Para solucionar isso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos tirar esse cara daqui. Vamos criar um arquivo aqui na raiz do projeto chamado jest.setup.ts. Tá? Vamos passar esse cara para cá. Passar esse cara para cá. O teste aqui já está quebrando novamente porque a gente tirou o import do reflect metadata aqui do use case. Beleza. Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar passar na configuração aqui do Jest esse arquivo de setup que a gente acabou de criar. Então, deixa eu vamos pesquisar aqui, setup. É esse aqui, ó. Vai precisar configurar esse carinha aqui, tá? O setup ele tá na raiz do nosso projeto. Então, a gente vai fazer o seguinte: root dir barra o arquivo que a gente está querendo passar aqui. O root dir, a falta fechar aqui, né? Root dir aqui quer dizer o quê? Que ele vai partir da raiz do projeto. Vai pegar esse arquivo aqui, jest.setup.ts. Com isso, root jest.setup.ts é para estar correto. E não conseguiu ler.
root t barra jest.setup aqui jest.setup.ts, tá? É porque tem esse, não é para ter aqui, né? Agora ele vai conseguir identificar. Pelo menos era para ter conseguido, né? Root de ó, root de certo. Fechou aqui barra jest.setup.ts. Deixa eu parar aqui e rodar novamente. Isso, né? Algo do Jest. Não, ele continua não identificando. Dole 1, dole 3. Ah, era só isso mesmo. Às vezes o Jest não consegue identificar a alteração, às vezes é bom parar de observar o teste e rodar o teste novamente, manualmente, né? Então, beleza, não está mais dando erro aqui do reflect metadata e já problema solucionado. Agora vamos aqui. Para eu conseguir registrar o use case aqui, eu preciso passar os dados dele, certo? E eu acho que eu não abri aqui para facilitar para a gente. Vou pegar esses dados aqui, tá? Vamos criar um mock aqui desses dados. Então, const, chamar de data, recebe, get. Deixa eu ver. Aqui a gente tem um name também, né? Name, essa aqui, game teste, tá? É ponto, vírgula, beleza? Agora o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, agora, const, aqui de result, tá? Sei lá, response, vamos chamar de response. Vamos pegar esse use case, ponto, tá? Use case, ponto, execute. Então, a gente já tem acesso ao método execute que tem dentro do nosso use case, esse método aqui, ó. Então, use case, ponto, execute, e vamos passar para ele esse data aqui, que ele recebe, tá? Então, vamos escrever o nosso switch de teste. Inspect. Vamos escrever o nosso teste para o nosso switch aqui. Inspect, result. Não, é response, né? Response. Eu espero que isso seja to be undefined. Opa, quebrou aqui. Tá. Por que que ele quebrou? Ó, isso é um método assíncrono, tá? Então a gente precisa primeiro escrever o nosso teste, nosso switch aqui, nosso switch teste. Agora sim. Eita, que ureada. Vamos escrever com should be able. Should be able. Deve ser capaz de criar. Deve ser capaz de criar. A eu register game.
E aqui vai ser uma função. Ser uma função. Vai receber isso aqui. Tá? E, como ele está dizendo aqui, esse método ele é assíncrono. Vai se passar o async e o await aqui. Tá? Aqui quebrou aqui. Vamos rodar novamente esse teste. Vamos ver se ele conseguiu testar. Quebrou o teste. Está reclamando que passou mais tempo, muito tempo, né? Cedeu o tempo aqui do Jest. Tá? Não conseguiu, então, Ctrl S, testar. Tá. Então, nós vamos... da maneira que a gente está fazendo aqui, eu quis mostrar, fazer dessa maneira, não é correto. Por quê? Nós não estamos mocando a nossa classe, nosso use case, nem o nosso repository. Então, isso não é uma boa prática. Muito provavelmente ele está estourando o timeout aqui devido a isso. Então, o que nós vamos fazer? Na próxima aula, nós vamos fazer da maneira correta. Nós vamos criar um mock, tá, do nosso use case e vamos mocar também o nosso game repository. E vamos usar o TypeScript para ajudar a gente. Por exemplo, aqui também, caso a gente não passe nenhuma variável que é obrigatória, ele nos avisar, beleza? Então, na próxima aula a gente resolve tudo isso aqui. Valeu!